Bom dia, meu nome é Fernando e eu vou falar para vocês sobre uma técnica de programação muito elegante que usa funções de alta ordem para simular o comando switch. O comando switch é uma estrutura de controle usada em linguagens como C, Java e C Sharp, por exemplo. Vamos implementar aqui como um exemplo na linguagem C uma função que simula uma calculadora. A ideia é que a função receba um caractere denotando uma operação que deve ser realizada. Essa operação pode ser adição, subtração, multiplicação ou divisão. E dependendo de qual operador a gente usar, a função retorna uma operação diferente sobre os argumentos op0 e op1. Por exemplo, se opcode for o caractere de soma, isso é, o símbolo mais, então a função calc soma os valores de op0 e op1 e retorna esses valores. E a gente completa a função com um caso default, se calc receber algum caractere que não é tratado. Esse código funciona bem em C, mas em Python a gente não consegue implementá-lo do mesmo jeito, porque a linguagem Python não possui switch. Se formos implementar algo parecido com aquele código em C, teríamos de usar uma cadeia de testes condicionais, uma sequência de if-then-elses. Mas algo que ocorre é que uma sequência de if-then-elses não é uma forma muito eficiente de avaliar essas condições que são exclusivas. Quando eu digo condições exclusivas, eu digo que se uma é verdade, a outra não é. E aí temos de avaliar uma a uma todas essas condições para ver qual é a verdadeira. As condições são avaliadas em sequência até que uma delas seja verdade, e pode até ser que nenhuma delas seja verdade. E no final das contas, a gente passou por todas elas. A gente diz que a avaliação das sequências é O de n, onde n é o número de condições que existem no if-then-else. Em outras palavras, a avaliação do switch envolve uma quantidade linear de comparações em vista do número de condições. No caso de C, por outro lado, dá para avaliar as condições do switch em tempo constante. A gente diz que a avaliação acontece em tempo O de 1. Isso é porque o compilador consegue fazer um desvio direto para a condição verdadeira do switch em C. Também funciona em outras linguagens, como Java, C Sharp e C++, por exemplo. Mas veja que essa discussão de complexidade computacional não é muito importante. Para essa aula, eu digo. Quem quiser saber mais, há muitos bons livros sobre algoritmos que tratam do assunto. O importante é saber que uma cadeia de if-then-elses é uma forma ineficiente de avaliar condições exclusivas. Só que dá para implementar a avaliação de condições exclusivas em Python também em tempo constante. Eu vou mostrar como fazer isso. Vou escrever um switch funcional. Para tanto, vamos usar um dicionário. Vou implementar aquele mesmo programa calculadora, mas usando um dicionário para guardar as condições. A gente pode guardar o seletor do switch dentro desse dicionário. Cada seletor está associado a uma função lambda. Para usar, é só chamar a função correta a partir do dicionário. Por exemplo, aqui estamos fazendo uma multiplicação. E aqui temos exemplo de outras operações que podemos fazer. E a gente pode construir esse switch e retorná-lo a partir de uma função. Isso é só para podermos usar o código sem ter de reescrevê-lo sempre que ele for necessário. Vou fazer um programa que usa esse switch para fazer operações a partir de dados que são lidos de um arquivo de texto. A gente começa criando o nosso seletor. Lembre-se que esse makeCalculator retorna o nosso switch funcional. Na sequência, para cada linha da entrada padrão, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir a linha em uma lista de strings e considerar que o primeiro elemento da lista é o nosso opcode e que os argumentos seguintes são os operandos. Em outras palavras, a gente espera arquivos que são nesse formato aqui embaixo. Os opcodes sempre são o primeiro termo de cada linha, e os operandos são os elementos que restam. E depois a gente usa nosso switch funcional, passando como argumentos os operandos expandidos. Veja que estamos passando a lista de operandos expandida em argumentos de função. O operador de expansão vai transformar a lista chamada operands em uma sequência de argumentos de função. Nós chegamos a ver esse tipo de construção na aula sobre decoradores, lembra? Nós também podemos usar o operador de expansão de listas
para adicionar ao nosso switch funções que recebem listas como argumentos. Por exemplo, aqui temos uma função que recebe qualquer quantidade de argumentos e os põe em ordem em uma única lista. Essa nova função calcula a média dos argumentos de entrada. Nesse caso, usamos a operação de expansão de lista para passar uma lista para uma função que recebe um número variável de argumentos. Por exemplo, vamos chamar essa função aqui de f. Temos que f de 4 argumentos é igual a f de uma lista expandida com esses mesmos 4 argumentos. Aqui nesse exemplo, os argumentos são 2, 3, 4 e 5, e a lista expandida é a lista formada pelos números 2, 3, 4 e 5. A média deles seria, no caso, 3. E não é preciso fazer nada com a função que lê o arquivo de entrada. Ela continua sem qualquer modificação. E agora nosso programa pode ler arquivos contendo linhas como essa aqui embaixo, que começa com a VG, a palavra VG, do mesmo jeito que já conseguimos ler linhas contendo um operador e 2 operandos. E com esse exemplo, terminamos nossa aula sobre switches funcionais. Nas próximas aulas, vamos falar sobre mais alguns padrões de projetos funcionais, mas até lá, fiquem à vontade para me escrever com dúvidas ou sugestões.